Olá, este é o programa Educação e Eles e temos a grata honra de termos aqui a professora Júlia Barbieri Etchenberg. E nós vamos, Júlia, abrir esse primeiro bloco com uma pergunta do telespectador e vai ser acerca de memória e arquitetura. Tudo Vamos bem. dar uma observada? Oi, Júlia, tudo bem? Sou o Caju Neto aqui da Rádio Unifeb e eu queria saber qual a sua opinião sobre o incêndio que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Realmente é uma parte da nossa história, mas eu acho que você que vai dar opinião acerca disso como especialista no assunto. Então, irreparável, assim, uma perda irreparável. Eu acho que no Brasil a gente ainda não tem uma cultura da preservação. Então, os problemas que aconteceram no museu são problemas relacionados à falta de manutenção, que são coisas que a gente não tem nem que passar por isso tem que ser feito, entendeu? O acervo era imenso, então a gente perde memória material muito, que era muito importante, né? E aí, impossível de se resgatar. Né? Então eu acho que a gente tem no Brasil uma cultura muito pequena ainda dessa questão da preservação e da importância, né? Ele falou desse incêndio, eu lembrei do da Pinacoteca, que também foi um incêndio com uma perda irreparável para o edifício, para todo o acervo que se tinha lá. E isso me entristece porque as coisas viraram cinza, né? Então o que a gente tem são os registros agora, mas a matéria da memória já era, né? Eu sinto assim que vem acontecendo uma sequência. Você lembra do Museu da Língua Portuguesa também, Sim. né? Houve esse incêndio, Sim. tudo. Esse que eu ia dizer não era da Pinacoteca, era do Museu da Língua Portuguesa, que a Língua Pinacoteca fica ali na Fica frente, do lado, né? Bem isso. junto. Esse também, eu me lembro de assistir pela TV, igual esse outro, e eu assistia lamentando muito, porque é uma perda irreparável, né? Eu tenho eu não sei, eu acho que eu vi no Facebook, um amigo me mandou falando assim, que eu achei tão engraçado, ele falou assim, gente, não se preocupem, porque nós temos outros museus. Parei para pensar como alguém pode falar isso, né? Nós temos outros museus. Cada museu tem sua peculiaridade, tem sua característica, e a perda de um significa a perda de todos. Não é que com um museu você vai recuperar o outro. Não. Engraçado, algumas opiniões que eu ouvi, eu falei assim, gente... Porque os acervos dos museus, eles são do museu. Do museu. Não tem mais em lugar nenhum que tem naquele museu. E aquele Museu do Rio tinha um acervo imenso. Então é uma perda irreparável. Sim. É quase como se a gente pensasse numa escala de proporção se o Louvre incendiasse. Imagina. Né? Então, é que a gente não tem essa cultura como eles têm lá. Como eles têm lá. Né? Então, a gente precisa começar a valorizar mais e se preocupar e exigir manutenção dos espaços. Exatamente. Né? A gente tem esse papel, eu acho. E com relação assim, você poderia dar um exemplo em que a memória está bem caracterizada na arquitetura? Um período, algum exemplo né, em que a arquitetura seja a rainha, a dona daquele espaço de memória? Sim. Inclusive é uma análise que eu fiz no meu mestrado, um projeto na Alemanha, que é o Museu Judeu de Berlim. Esse projeto foi um concurso de ideias que eles abriram para vários arquitetos. Quem ganhou foi um arquiteto que chama Daniel Libeskind, que inclusive tem origem judia, né? Então era um museu dos judeus na Alemanha. Então você imagina o peso. O peso disso e como ele ia traduzir. Ele ganhou o concurso. Então, entre todos os arquitetos, e olha como foi legal o processo dele, como ele traz essa relação da memória afetiva que a gente está trabalhando desde o primeiro bloco. Ele falou assim, para começar esse projeto, eu não vou no lugar onde esse museu vai ser construído, no terreno. Ele foi num cemitério judeu. E aí ele chegou no cemitério judeu e começou a reparar que todas as lápides, elas estavam vazias de inscrição. Vazias porque as gerações foram exterminadas. Então não tinha mais ninguém para ocupar, ele fala, não tinha mais ninguém para ocupar aquelas placas sem dizeres. E aí ele começa a pensar
que o afeto mais intenso dessa questão da história dos judeus na Alemanha era a ideia do vazio, porque ele olhava para a lápide e não conseguia ver, não ia ter ninguém para continuar aquela história. E o projeto do Museu Judeu ele é inteirinho baseado na ideia do vazio. Então ele constrói o desenho com 3 linhas que ele chama de linha da continuidade, que faz referência aos judeus que conseguiram passar pelo processo do Holocausto. A linha da morte, que é a linha dos judeus que infelizmente morreram nos campos de concentração, né? E a linha do exílio, que é a linha dos judeus que tiveram que sair da Alemanha para poder sobreviver a tudo aquilo que aconteceu. Cada uma dessas linhas tem um desenho. Por exemplo, a linha do exílio é um jardim. Então você sai dela e você entra dentro de você sai do museu, do prédio e vai para um jardim. Entendi. A do Holocausto é uma torre que você entra e você sente toda essa questão da claustrofobia, do espaço fechado. E a linha da continuidade é uma escada que vai do primeiro piso até o terceiro, direto, você vai subindo, porque ele fala que a continuidade, quem continuou e atravessou tudo isso, foi uma travessia muito dura. Entendi. Então você sobe escadas. E ele fala que o Museu Judeu, então, é um percurso para o corpo, para você sentir o afeto, Sim. que é a questão da memória subjetiva, daquilo que eles passaram no Holocausto, em toda essa barbárie que aconteceu na Alemanha. É o projeto que mais relaciona a memória. E não tem a ver com a memória histórica no sentido cronológico, tem a ver com esse peso da história e com como ele traçou, de fato, ou ele cortou toda essa relação das famílias, né, dos judeus. É muito legal esse projeto. Eu acho bárbaro a relação que a arquitetura faz dessa maneira de montar uma história por meio de edificações. Essa memória que vocês têm, a memória mesmo de raciocínio, né? De pegar tudo isso e transformar numa edificação. Sim. Acho muito lindo isso de vocês. E aí eu acho que nesse sentido a arquitetura comunica. Sim. Porque o objetivo principal do Museu Judeu não era guardar as obras ou pensar nos registros da memória, mas sim comunicar para quem está experimentando aquele espaço o que foi essa questão do Holocausto. Né? Júlia, agora é uma curiosidade minha, né, com relação... Qual a importância de se ter um curso de arquitetura e urbanismo em uma cidade? Uma faculdade pensar o curso de arquitetura e urbanismo ali? É muito importante, assim, eu estava fazendo uma análise disso outro dia para montar uma fala minha sobre Votuporanga. Sim. E aí o impacto que o curso de arquitetura teve e gerou na cidade e na região é muito grande, porque, por exemplo, a gente recebe alunos de vários lugares. Sim. O que acontece no curso de arquitetura? O curso de arquitetura ele não fica preso dentro da universidade. Sim. Ele é um curso que ele precisa da cidade para acontecer, porque os nossos projetos e trabalhos, eles têm a cidade como objeto de estudo. Sim. Então, o que acaba acontecendo? Esses alunos que vêm de fora acabam estudando sua própria cidade, diagnosticando os problemas que acontecem na cidade, de planejamento urbano, de arquitetura. Todo esse diagnóstico é feito por eles. E aqui em Votuporanga também. Então, o impacto de se ter um curso na cidade é muito grande, porque a gente começa a estudar a problemática urbana, fazer diagnóstico das áreas, compreender a relação das pessoas com o espaço. E os projetos são baseados exatamente nesse levantamento de problemas. Sim. Então, a gente intervém depois, né, mais de uma ideal, não, a gente não constrói, mas a gente tem como plano de fundo e base a cidade. Então, e não pensar tem... o local, né? Exatamente, tem todo esse compromisso com o espaço urbano. E você sente, assim, desde a instauração do curso de arquitetura aqui em Votuporanga, que a cidade melhorou nesse sentido arquitetônico? Hoje Votuporanga tem algum estudo ou alguma entidade que pensa essa questão da memória arquitetônica? A gente tem aqui um Conselho Municipal de Patrimônio, inclusive tem professores do curso que participam desse conselho, a Ivanira é uma delas, porque ela é que dá essa disciplina de técnicas retrospectivas. A gente tem alguns alunos do curso envolvidos em levantamento de acervo do nosso museu daqui, que tem toda uma parte de catalogação das coisas,
de como se organiza um museu, e a gente tem essa preocupação. Só que assim, até a gente chegar numa questão de defesa do patrimônio, que é o que o Condefat faz, tem passos a se seguir, né? A gente precisa da defesa do patrimônio na cidade. Eu tenho essa experiência. Na cidade que eu morei desde pequena, muitos prédios foram demolidos. Teve prédios que eu nem conheci, por exemplo, a escola que a minha mãe estudou, que ela fala que era um super edifício de época, da época dela, não existiu mais. Então, a gente precisa ter todos esses mecanismos dispositivos para conseguir proteger o patrimônio. Então, o curso de arquitetura faz isso. Algum aluno seu já fez algum TCC assim de pensar a memória de Votuporanga ou de traçar um percurso de memória arquitetônica? Já houve algum Já houve. aluno? Já houve, a gente tem muitos, tem muitos. Tem alguns que pegam questões específicas, então, por exemplo, ele quer fazer o projeto dele na estação ferroviária. Sim. Então ele ele faz todo um estudo sobre a estação ferroviária, os condicionantes históricos, o estudo sobre a cidade. Essa questão histórica aparece em quase todos os trabalhos de conclusão, porque se eles estão intervindo no espaço, eles precisam saber da história daquele lugar. Então a gente tem inúmeros projetos. Que bom. Nesses espaços mais históricos da cidade, assim. Que bom. Júlia, agradeço a sua presença aqui, adorei bater papo com você. Eu que gostei, achei pouco. Eu sempre falo assim, eu sempre tenho a vontade de chamar novamente para continuar conversando, porque eu acho tão importante a gente falar um pouquinho sobre os cursos da Unifev, mas ao mesmo tempo falar sobre os produtos, né, que decorrem desses cursos. Eu acho muito importante essa questão. Mas eu sempre termino com os meus convidados, falo assim, fica um convite para uma próxima. Tá. Se eu fosse fazer sempre um repeteco com os meus convidados, eu acho que eu ia ter programas duplicados. Seria uma coisa no círculo, assim, porque realmente eu tenho muita vontade, o objetivo desse programa é fazer com que as pessoas aprendam, mas assim, que eu aprenda também. Eu acho que é muito interessante isso. E vocês, eu acho que são assim, matérias primordiais para esse programa de conhecimento na área que vocês lidam, né? Mas muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Ok, pessoal, terminamos então hoje o nosso programa Educação e Eles. Até o novo programa.